Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bom dia. Vamos agradecer, né? Mais uma manhã, mais uma batalha, porque é isso que o dia nos traz. Mais uma batalha a ser vencida e nós somos guerreiras e guerreiros. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos vivos. Então vamos primeiramente agradecer este dia, dando um bom dia para o nosso dia, dando um bom dia para Deus, dando um bom dia para dentro de nós mesmos e ativando essa força que a gente tem capacidade de ativar. Vamos aqui mandar os avisos que já estamos aqui. Manda um coraçãozinho, avisa as amigas, avisa quem você acha, né, que precisa ouvir um conselho, uma voz de comando, algo que vai ajudar. Eu tenho entrado aqui todos os dias trazendo uma mensagem diária, mas é uma mensagem que te leva a pensar, te leva a mudar algum ponto, né, ou reestruturar aquilo que você tem pensado, a forma como você tem agido. Nem sempre isso vai servir diretamente para você, mas isso pode servir para alguém que está próximo, para alguém que convive com você, para alguém que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de pressão mesmo, uma palavra de alguém para alguém que vai fazer diferença na própria vida, que vai fazer algo transformador, né? O interesse é esse, é transformar, é deixar fluir algo dentro da gente. Porque nós somos pessoas que precisa crescer. A gente não pode ficar parado. O nosso pensamento, ele não pode ser confundido, né? Ele não pode ser confundido com algo que não tenha crescimento. Porque a gente pode até parar, talvez no físico, mas mesmo o nosso corpo, ele não para. Todos os dias, todos os momentos, o nosso corpo, ele está em ação. Então a gente não pode simplesmente se abandonar e deixar as coisas acontecerem sem que a gente tome um conhecimento maior do que acontece dentro de nós mesmos. Então o emocional ele tem que ser cuidado. E a proposta de hoje é justamente essa, é educar, né? Como você tem educado o seu emocional para prevenir ciúmes. Ontem nós falamos, né, dessa toxina do ciúmes que tem trazido muitos problemas aos relacionamentos e até uma superficialidade aos relacionamentos. Como que tá o seu relacionamento? Fez sentido esse tema para você? Relacionamento superficial? Como que você está lidando com o seu emocional com relação a isso? Porque a gente recebe uma chuva de imagens prontas, principalmente quem é muito dependente de novelas, de televisão, de romances. Então você recebe uma chuva de, de coisas prontas, de imagens prontas, e isso fica guardado no seu inconsciente. E na hora de você age com insegurança. Por quê? Porque isso não é seu, isso foi colocado aí dentro sem que você percebesse. Você abriu uma porta para um desconhecido. Então isso ficou aí dentro. E a gente tem que saber que a partir do momento que nós nos sentimos amados, que nós somos amados, nós não podemos permitir que qualquer coisa nos invada. Então é uma educação, é algo que deveria vir lá da nossa infância, né? Nas primeiras experiências de aprendizagem, já deveria ser trabalhado esse lado emocional em nós. E nós, agora na fase adulta, temos que lidar com isso. É muito mais difícil, né? Muitas pessoas estão depressivas, ansiosas, por conta de não ter esse conhecimento que a gente mesmo pode ser gestor, a gente pode ser o governante das nossas emoções. A gente não precisa assistir de fora o que está acontecendo dentro de nós. A gente pode sim determinar
gerenciar, duvidar dos pensamentos, perguntar, não tirar conclusões precipitadas, não pegar aquilo que você tem, né, no seu cérebro. A gente tem uma área do cérebro que se chama córtex. O córtex é uma periferia no cérebro. Então, imagine assim, quando você fala as regiões periféricas de uma cidade, a periferia de uma cidade, é onde estão as coisas com mais, com menos cuidados, né? Ali estão a parte criminal, a parte das necessidades, de pobreza, miséria, né? Tudo se vê na periferia. E o seu cérebro não é diferente. Então, por isso que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar para dentro de nós, cuidar dessa parte. Tem que ser terapêutico, tem que ir a um psicólogo. Se você está no estágio onde existe já um transtorno, né? Sim, sim. Mas se não, é começar a se autoavaliar em todas as situações. Você pode fazer isso, né? Você tem condições de chegar a esse ponto. Somente com essas buscas, eu tenho trazido aqui, tentando explicar de uma forma simples, né? Como que a gente consegue fazer isso, esses questionamentos para nós mesmos, não deixar que as emoções nos governem, nos gerenciem. Então, assim, às vezes uma cena de ciúmes, um ato de ciúmes que te leva a desgastar o seu relacionamento, e não só entre marido e mulher, namorado, namorada, não é isso não, mas tem os ciúmes até de pais e filhos, né? Filhos com os pais, pais com os filhos, irmãos entre irmãos, um ciúmes doentio que a gente vê, né, até na Bíblia lá desde o começo, os ciúmes de Caim e Abel, os ciúmes que Caim tinha por Abel, e era um ciúmes assim doentio, né? Porque Caim não tinha propósito na vida e Abel tinha o propósito de agradar a Deus. Então isso fazia com que ele sentisse ciúmes do irmão. E ele não governou as suas emoções. Ele tirou o irmão de cena. Por quê? Porque ele não governava as suas emoções. Então, quando a gente não governa as nossas emoções, a gente passa a fazer atos que depois traz arrependimento. Ou você fica numa cegueira, vivendo uma infelicidade que não é necessária. Porque se você governa a sua vida, você basta ali nesse momento, né, emocional, você se pergunta, sabe? O ciúmes ele vem, ele existe, mas você pode se perguntar: o que está acontecendo aí dentro? Pergunta para você mesmo. Governe essas emoções, duvide, sabe, do que o seu cérebro tá te trazendo ali a princípio. Que é essa voz que eu estou escutando? De onde está vindo essa imagem? Por que eu estou querendo agir assim, precipitadamente? Uma pergunta muda tudo. Às vezes uma respirada, aquele momento que você dá uma segurada, né? Então as emoções, elas têm que ser controladas. Semana passada eu estive em viagem, visitei alguns parentes, estive na casa da minha irmã e o meu sobrinho, ele estava com um boletim, né? Passou de ano, todo orgulhoso, um boletim maravilhoso, tudo 99999. E aí ele pegou para me mostrar. Em todos os bimestres, a professora escreveu que ele é um aluno muito inteligente, é um aluno que se esforça bastante, é envolvido, só que é muito nervoso e por isso ela tirou um ponto dele. Em todos os bimestres tem a mesma queixa. Muito aplicado, um aluno participativo, porém muito nervoso, muito estressado. E realmente ele tem uma conduta assim de tudo, ele fica nervoso, ele grita, ele responde para a mãe, para a irmã. Então, eu conversei um pouquinho com ele, né? E na escola a gente deveria ter já esse esse modo esse ensinamento do modo de agir. Como que a gente deve agir em determinada situação? Ei, vem cá. Você se perguntou para você por que você está nervoso?
Você está se perguntando para você por que que você está com ciúmes? Essa insegurança está dentro de você, não no outro. Esse modo de agir sem controle, ele está em você e não no outro. Você não controla o outro. A única pessoa que você tem o poder de controlar é você mesmo. E você não está controlando. Você quer que o outro mude. Você quer que o outro faça diferente, que o outro faça por você. É você que precisa mudar. É você que tem que se controlar. É você que tem que gerir as suas emoções. E em qualquer situação, bom dia, Vera. Em qualquer situação, a gente tem que controlar. A gente tem que se perguntar primeiro. Ser estressado, ser ansioso, ser nervoso, isso não é normal. Ah, mas todo mundo está passando por isso, todo mundo isso, aquilo. Não é normal. O normal é o quê? É você estar bem, é você trazer bem-estar. Entrar numa guerra desnecessária é bom para quem? Isso traz prejuízos assim, que às vezes você vai ter que ficar semanas contornando. Por quê? Porque você não geriu um momento da sua vida. Você não preveniu ali aquela situação. Apenas fazendo uma pergunta para você mesmo. Faz sentido isso para você? Me deixa comentário, me deixa uma situação difícil pela qual você passa e ainda não consegue ter esse discernimento, ainda não consegue ter essa. Isso não é só paciência, não, tá? Não é só calma, não. Isso é inteligência emocional. Limpar as periferias da sua mente. Tirar as favelas e os escombros da periferia da sua mente. Tudo que você recebeu ao longo da vida não precisa ser usado como arma para agredir os outros. Isso está dentro de você, não está dentro do outro. Ah, mas o fulano errou comigo. Ah, mas se eu não for assim, meu marido vai fazer coisa errada. Se eu não for assim, meu filho, não sei o quê. Então a gente tem que ter cuidado com a gente mesmo. O erro do outro é do outro. Instrução é diferente. Ontem eu falei sobre cuidado. Cuidado é diferente de ciúmes. Instrução existe para ser dada. Então você pode instruir alguém que está fazendo algo errado, mas você não pode fazer por ela e nem querer que ela mude para que você fique melhor, para que você se sinta bem. Quem tem que mudar é você. A mudança está dentro de você, tá? É algo que você precisa cuidar e não esperar que o outro faça para que você seja feliz. Sua felicidade não depende de ninguém, depende de você. Deus plantou a felicidade em você. Ela tá aí. E falando novamente do nosso grupo, né? Tem o link na bio do grupo do WhatsApp, aonde nós vamos trabalhar a roda da vida, lidando também com o emocional, vamos lidar com o tripé, né? Corpo, alma e espírito, que essa base bem sustentada, ela equilibra as outras áreas. A gente cuidar da nossa família, da nossa parte espiritual, então isso é muito importante. Aí eu convido você que tem interesse em receber as mensagens diárias, tarefas diárias, para vir com a gente nesse grupo. Ainda dá tempo, tá? Nós estamos começando aí o ano, então eu ainda tenho algumas possibilidades aí de você também ser inserido nesse grupo. Vem comigo, tá? Eu te convido mais uma vez. E é justamente para isso, para que nós mulheres possamos encontrar o caminho das flores, porque o jardim só floresce quando você cuida, né? Vamos florir. Nós nascemos para florescer. E a gente floresce o ano inteiro? Não, a gente cuida, é uma caminhada, um período para você colher as flores. Esse é o grande chamado aí, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, que eu sempre faço todos os dias, para encerrar, tá? Eu vou ler em 1 Coríntios, tô com a outra Bíblia aqui, a letra é bem menorzinha. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Isso. Do 6 ao, vamos ler do 6 ao
ao 11, 12, 13. Do 6 ao 13. Na realidade, é aos maduros na fé que falamos de uma sabedoria que não foi dada por este mundo, nem pelas autoridades passageiras deste mundo. Ensinamos uma coisa misteriosa e escondida, a sabedoria de Deus, aquela que Ele projetou desde o princípio do mundo para nos levar à sua glória. Nenhuma autoridade do mundo conheceu tal sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem, que está dentro dele. Vou enfatizar isso aqui, tá? É a respeito desse tema. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Então, é somente plantando, se abrindo à sabedoria, se abrindo a pensamentos positivos, nos abrindo a colocar dentro de nós sugestões positivas, né? A autossugestão. É assim que a gente vai encontrando esse caminho, essa sabedoria, esse caminhar com bons pensamentos a respeito de nós mesmos. Então, para a gente prosperar, para a gente crescer em qualquer situação, profissional, espiritual e nos relacionamentos, é plantando coisas boas dentro de nós, é tendo bons pensamentos, é deixando de supor e, na verdade, buscar, receber e pedir que o Espírito Santo nos sonde todos os dias, sonda a nossa mente para a gente perceber onde estão essas sujeiras que a gente precisa lavar, limpar aí da nossa mente, tá bom? Gratidão. Vou ficando por aqui, compartilha a live, salva, manda para os amigos, deixa um comentário para mim. É sempre bom eu ter esse engajamento para que eu possa continuar. Isso também me estimula, eu saber que de alguma forma, alguma coisinha aqui que foi falada mexeu com a tua vida ou mexeu com alguém que precisa ouvir isso, tá bom? Um maravilhoso 5 de janeiro para você.